Bem, pessoal, nós vamos tratar agora circuitos simples. Todo circuito simples ele é formado por um gerador, aqui representado por uma pilha, e no mínimo um resistor, aqui representado por uma lâmpada. Circuitos como esse, gerador, resistores, são chamados de circuitos simples. Vamos entender com um pouquinho mais de detalhes o gerador elétrico. São famosos geradores elétricos as pilhas e as baterias. As pilhas e as baterias, elas transformam energia não elétrica, no caso energia química, em energia elétrica útil para o circuito. Só que nessa transformação, algo rola inevitavelmente. Rolam perdas, acontecem dissipações de energia. Você já deve ter percebido que pilhas e baterias em pleno funcionamento acabam por esquentar. Tudo se passa como se tivesse dentro dessa pilha um resistorzinho. Rolam perdas por efeito Joule. Não por acaso, dentro do símbolo da pilha ou da bateria, tudo se passa como se tivesse um resistorzinho. Claro que o fabricante não colocou o resistor de fato, mas rolam perdas. Então, por que não representarmos uma resistência interna? As pilhas e as baterias, elas prometem uma certa voltagem, uma certa diferença de potencial elétrico. Essa promessa é aqui representada pela força eletromotriz. É esse E que aparece e é o número que aparece em volts escrito nas pilhas e baterias. Pilhas comuns têm força eletromotriz 1,2 volts. Baterias como essa aqui chegam a 9 volts. Uma bateria de um carro pode chegar a 12 volts. Esses números são promessas de força eletromotriz. Agora, o que acaba sendo cumprido como, de fato, diferença de potencial nos terminais do gerador? Não é a promessa. Lembre-se que na transformação acabam acontecendo quedas de energia, uma perda de energia em forma de calor, o efeito Joule. Então, rola uma queda de potencial elétrico dentro da bateria. A equação do gerador ela é assim, ó. U, que é a diferença de potencial elétrico, que é o que de fato ela consegue nos seus terminais. Repare que os terminais de pilhas e baterias têm maior e menor potencial, o traço grande é o maior e o traço pequeno é o menor. No caso de pilhas, essa saliência é o maior potencial e a reentrância é o menor potencial. Então, o U, que é o que de fato ela consegue oferecer, acaba sendo o que era a promessa da força eletromotriz, que aqui eu represento pela letra E, descontado de uma queda de potencial no resistorzinho que imaginamos ali dentro. Claro que é só um resistor imaginário, porque de fato o fabricante não deve colocar o resistorzinho ali. E queda de potencial, lembra da DDP? Num resistor é R vezes I. Então, olha como fica fácil entender a equação do gerador. É a promessa chamada força eletromotriz em volts, que é o que escreve o fabricante no corpo da pilha e da bateria, descontado de uma perda, de uma queda de potencial num resistorzinho imaginário, como se estivesse lá dentro da pilha e dentro da bateria. A corrente que vai se estabelecer quando esse gerador alimenta um circuito, ela é convencionalmente desenhada do maior para o menor potencial, dando voltinha no circuito. Repare aqui, ó, o sentido da corrente elétrica, da intensidade de corrente elétrica. Bem, a DDP, que é o que de fato ela oferece em volts, é a parte útil. A força eletromotriz seria a promessa de energia por carga, que é o todo, descontado da queda de potencial num resistor imaginário lá dentro da pilha e dentro da bateria. Isso é o gerador. Agora, vamos acoplar esse gerador a um resistor para formar o tal circuito simples. Olha ele aqui, ó.
o maior e o menor potencial, mais e menos, ó, polo positivo e polo negativo, a corrente elétrica estabelecida, repare, ó, do maior potencial dando voltinha para o menor potencial, fechei o circuito, e o resistor lá fora, que nesse caso aqui seria supostamente a lâmpada que está ali. Ah, legal. Como modelar agora esse circuito simples? É bem bacana você pensar. Vamos desenrolar comigo. Olha, nós temos o gerador oferecendo uma DDP em seus terminais, que você já viu no slide anterior ser essa DDP E, que é a força eletromotriz, descontado da queda de potencial interna, que é o RI. Agora, no resistor lá fora, naquela lâmpada lá fora, você também pode escrever a DDP. O U na lâmpada vai ser igual a R da lâmpada vezes I na lâmpada. Olha lá, lei de Ohm eu estou usando aqui. Agora, olha que bacana. Se for, de fato, um gerador ligado a um resistor, esse U que está nos terminais do gerador acaba sendo o mesmo U nos terminais do resistor. Vamos igualar essas duas relações, essa e essa? Vamos ver o que dá? Olha lá. E menos Rzinho vezes I é igual a Rão vezes I. Passo o que tem I para um lado e o que não tem deixa do outro. Ficamos com E, que é igual a Rão mais Rinho vezes I. Já botei o I em evidência. Então, a corrente elétrica estabelecida nesse circuito, ó, nesse aqui, deve ser assim calculada. I é igual a E, que é a promessa, é a força eletromotriz em volts, dividido por Rão mais Rinho. O Rão é o R externo e o Rinho é o R interno. Essa relação é a relação para cálculo de corrente em circuitos simples. Quem assina essa relação é um físico chamado Pouillet. Lei de Pouillet. Se escreve assim, ó, Pouillet. Pouillet. Com dois L's e T mudo. Bom, o que serve? Para que serve essa equação? Ela mostra qual que é a corrente estabelecida num circuito como esse. Ó. Vamos lá? Vamos desenhar aqui. Ó. A corrente estabelecida nesse circuito simples, do mais para o menos. Essa corrente I deve ser a força eletromotriz da bateria dividido pela soma das resistências. A resistência aqui fora, que é a resistência da lâmpada, mais a resistência aqui de dentro, que é a resistência do gerador. Agora, vamos lá, vamos voltar aqui. E se nós tivéssemos um gerador ideal, um gerador com resistência interna nula, que só existe no campo das ideias, é o sonho de todos os físicos, ter uma resistência interna nula. Se for nula, o U acaba sendo igual ao E. Por quê? Porque não tem mais a queda de potencial. Então, a corrente elétrica vai cair como sendo o U simplesmente dividido pelo Rão. Cai na lei de Ohm, U igual a RI. Simplesmente algo que você já sabia até de aulas anteriores. Ok? Estamos conversados? Correntes em ampere, força eletromotriz, bem como DDP em volt e resistências elétricas em Ohm. Essa é a equação do circuito simples. Vamos fazer exercícios agora.